Então, bom dia a todos. Hoje vamos começar com a parte das operações com filtros. Deixa-me mostrar aqui. Portanto, nós vamos falar de vários filtros e de operações com filtros em imagem, em particular da convolução, que é assim que se chama a aplicação dos filtros nas imagens. E eu primeiro então vou falar um bocadinho dos filtros em geral, para vocês perceberem a lógica, e depois então fazemos os exercícios. Deixa-me tentar começar por partilhar aqui o ecrã. Okay. Hoje são 7 de março. E então, agora assim. Então, filtros. Imaginem que temos uma imagem, como todas as outras que temos vindo a usar, que é uma imagem A. Essa imagem há de ter um conjunto de linhas. Eu vou pôr aqui tipo uma coisa partida só para vocês perceberem que a imagem tipicamente tem muito mais linhas e colunas, mas eu só estou aqui a mostrar algumas, ok? Tem um pedacinho da imagem e essa imagem, claro, vai ter valores, várias pixels. Ok. Ora, estes pixels vão ter valores. Esta imagem, vamos dizer que estamos a usar uma imagem tipo toda. Tem H linhas e W colunas. Então estes pixels vão ter valores, como sempre, sei lá, 0,5, 0,25, 1, 0, 0. Tudo o que eu não escrevo é 0, ok? Fica já a convenção, porque escrever os zeros dá muito trabalho. 1, 0,5 e por aí fora. Ou se quiserem, vamos imaginar que isto é uma imagem, para já pode ser assim, ok? Então, o que é que nós temos que fazer para aplicar um filtro? Temos que definir o filtro. Portanto, a segunda parte, ou a primeira grande parte da aplicação de filtros é a definição do filtro. Ok, temos que definir o filtro. Como é que nós definimos um filtro? Um filtro é uma imagem muito mais pequenina do que as imagens onde aplicamos os filtros. Tipicamente os filtros são 3x3, 5x5, 11x11, o maior que eu vi é para aí 117 por 117, mas isso era um exagero. São normalmente matrizes muito mais pequenas, as imagens têm centenas ou milhares de linhas e colunas, os filtros têm algumas unidades. Então, o mais típico há de ser, por exemplo, um filtro de 3x3. E num filtro de 3x3, nós temos 9 elementos e temos que ter um valor para cada um dos 9 elementos. Por exemplo, eu vou pôr aqui um 2, aqui um 1 e um 0, ou melhor, os 0 vocês já sabem que eu não escrevo, um 1 e um 2, qualquer coisa deste género. Portanto, um filtro pode ser uma matriz de qualquer tamanho, costuma ser pequena, com os valores que vocês quiserem lá dentro. O que é aplicar o filtro? Portanto, o segundo passo, tipicamente, é aplicar, depois de definir, aplicar o filtro. Então, como é que nós aplicamos um filtro? Nós vamos dizer assim, vamos calcular uma matriz de resultados que será igual ao filtro 2. O filtro 2 é a aplicação do MATLAB, é a função do MATLAB que faz a aplicação do filtro F na imagem A. O resultado disto vai ser uma matriz que terá o mesmo tamanho de A, ou não, vamos assumir que sim para começar, e depois falamos das nuances. Portanto, em princípio, R será do mesmo tamanho de A, e funciona como?
Ora, se é do mesmo tamanho, tem o mesmo número de elementos. E agora a pergunta é, e o que é que são os valores desses elementos? Ora, os valores desses elementos são, em cada um dos elementos, o resultado da aplicação do filtro. Ora, um filtro, vamos imaginar que ele tem aqui esta posição azul, ok? E o que nós fazemos é pegar na posição azul e aplicar em todos os pixels da imagem. Eu não vou falar para já dos pixels que estão nos cantos, portanto vou ignorá-los, depois falamos mais tarde. Mas imaginem então que eu vou aplicar este filtro no pixel 2, 2. Então a aplicação do filtro na posição 2, 2, linha 2, coluna 2, há de ser pôr o filtro aqui, ou seja, isto aqui chama-se a âncora do filtro, âncora, e depois o filtro é como se viesse para aqui. Ou seja, eu ia ter que multiplicar as sobreposições entre o filtro e a imagem para a aplicação nesta posição em particular. E depois somar as contribuições de todas essas multiplicações. Que é como quem diz. Eu vou pegar no 0,5 e vou multiplicar pelo 2. Ora, onde é que está aqui o meu andu? Está aqui. 0,5 vezes 2 dá... Eu vou escrever mesmo para ser mais fácil de perceber. Vezes 2. Mais 0,25 vezes 1. 0,25 vezes 1. Mais 1 vezes 0. Mais uma vez aqui o que eu não escrevo é 0. E isto é a primeira linha. Depois ainda tem a outra, a linha do meio. Então é 0 vezes 0, não interessa. Mais 0,5 vezes 1. Mais, à direita, 1 vezes 0, que é 0. Linha do meio. Mais a linha de baixo. A linha de baixo tem tudo zeros na imagem. Portanto, seria, eu vou escrever aqui, apesar de ser tudo zeros, 0 vezes 0, mais 0 vezes... O primeiro é 0 vezes 0, não é 0 vezes 2. É 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 2, porque temos aqui um 2. Okay? E o resultado disto é, ora, 0,5 vezes 2 dá 1, mais 0,25 vezes 1 dá 0,25, mais 0,5 vezes 1 dá mais 0,5. E o resto é tudo 0. Portanto, o resultado disto é 1,75. Quer isto dizer que eu vou colocar o valor 1,75 aqui. Ok? Neste sítio. Obviamente que depois eu vou ter que aplicar o filtro também nos outros pixels. Vou aplicar um bocadinho mais à direita. Portanto, vou pegar no filtro, agora representado a verde, e vou um bocadinho mais à direita. Um pixel à direita. Neste caso, a minha âncora é esta, e eu estou a aplicar o filtro na posição linha 2, coluna 3. E vou fazer as contas todas outra vez. Neste caso seria 2 vezes... perdão, vou começar da imagem para o filtro. 0,25. Lembrem-se, agora estamos a aplicar aqui, não é? Portanto, seria 0,25 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais... E por aí fora, que daria um valor qualquer, que eu colocava ali. F de 2, 3. E é assim que se obtém a matriz de resultados R, multiplicando as sobreposições e aplicando o filtro em vários sítios. Esta cena de aplicar o filtro em vários sítios, um bocadinho mais à direita, mais à direita, mais à direita, mais à direita, e depois, quando chegarmos ao final, vamos aplicar um bocadinho mais abaixo, na linha de baixo, estamos a aplicar, por exemplo, vamos dizer que a certa altura ele vai aplicar, por exemplo, nesta posição. Que é quando acaba a primeira linha, vai para o ponto mais à esquerda da primeira coluna e da linha de baixo. Portanto, no final nós vamos ter uma matriz de resultados R que tem os valores todos preenchidos. Há aqui um ponto que é, como é que ele consegue detectar, por exemplo, vocês poderiam perguntar assim, mas olha lá, a primeira posição, você começou logo na posição 2, 2, mas há a posição 1, 1. Ou seja, eu poderia aplicar, na verdade, o filtro aqui. Certo? Sim, podia fazer o F do 1, 1, que é o sítio onde o 1 é a âncora. E, na verdade, o F também tem ali um valor. Como é que ele calcula? O problema é que, nestes casos, esta parte aqui, estes valores são desconhecidos, são os tais pontos de informação que eu estou a pôr. E agora há várias, ou seja, eu estou a aplicar e tenho que multiplicar o valor do filtro, que eu sei qual é, está aqui em cima, 2, 1, 0, blá, blá, blá. Tenho que o multiplicar pelo valor da imagem. Neste caso, os pontos de correlação, eu não sei qual é o valor da imagem.
Portanto, tem que assumir, arbitrar um valor. Tipicamente dizemos que é 0, ok? Portanto, basicamente ele diz que isto é 0. Mas fiquem já a saber que a aplicação do filtro nas bordas da imagem dá valor um bocado pouco confiáveis, porque eu adivinhei, eu estimei, ou eu arbitrei valores para alguns dos pixels da imagem. Na verdade, não sei quais são os valores. Portanto, o F1 é a aplicação do filtro nas bordas da imagem. Então, nós temos o primeiro passo, que é a definição do filtro. O segundo passo, que é a aplicação do filtro. E, agora, muitas vezes isto para por aqui. Portanto, normalmente nós fazemos estes dois passos, ficamos com a nossa imagem R e a nossa imagem R. É o que nós queremos. Um exemplo típico. Imaginem que eu tenho uma imagem e que quero aplicar um filtro de média. O que é um filtro de média? É suavizar os pixels da imagem, eles não ficarem tão diferentes uns dos outros, mas mais parecidos. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um filtro de média, que é um exemplo, em que eu primeiro defino o filtro. Filtro de média. Média. Eu primeiro definir filtro. Ora, como é que se define um filtro de média? F igual a... O que é uma média? É pegar na cor do pixel e misturá-la com a cor dos seus vizinhos. Portanto, se eu multiplicar o valor de cada vizinho por um nono, o que é o nono? Porque somos 9 no total, não é um 3 por 3. O que vai acontecer é que o pixel vai ficar com uma média da cor dele e dos seus vizinhos mais próximos. E isto faz a tal suavização, a tal média. Fecha a porta, por favor. Ou encosta. E, neste caso, se eu fizesse resultado igual a filtro 2 de F, vamos chamar aqui F média, vírgula, F média, vírgula, eu chamei-lhe A, exato, chamei-lhe imagem A. O que eu quero dizer com isto é que neste caso, em particular, por exemplo, do filtro de média, o R é o nosso resultado, é o que nós queremos. Portanto, nós aqui paramos por aqui, por este segundo passo da aplicação do filtro. Porque o R já tem a imagem com a aplicação do filtro de média, e é esse que nós queremos. No entanto, há um outro caso em que nós fazemos um terceiro passo. Em alguns casos, nós fazemos um terceiro passo, que é detectar padrões. Ou seja, há uma outra aplicação dos filtros em que nós fazemos o primeiro e o segundo passo também, mas depois fazemos um terceiro passo adicional. E o que é esse terceiro passo adicional? É a detecção de um padrão. Imaginem que nós estamos à procura de um ponto isolado. Vamos definir o que é um ponto isolado para começar. Eu vou copiar isto. O segundo passo é calcular. Definir o filtro, aplicar o filtro. Aplicar o filtro. Sim. E depois, vou copiar isto para aqui. Imaginem então o terceiro passo, detectar padrões, vou-vos dar um exemplo. Imaginem então que nós aqui na imagem A, desta vez não temos estes valores, temos estes aqui que eu vou pôr. Aqui um 1 e um 1, tudo o que não ponho já sabem que é 0. E aqui um 1. Portanto, o que está aqui a acontecer nesta imagem é que eu tenho alguns pixels que são pontos isolados. O que é que são pontos isolados? São ilhas de branco com tudo preto à volta. É o caso aqui deste 1. Enquanto que os uns de cima não são pontos isolados brancos, e um de baixo é. Portanto, se eu quiser detectar pontos isolados, eu posso usar uma operação de filtragem. Como? Ora, eu vou primeiro definir o meu filtro, tal como tinha dito há bocado, que é o primeiro passo. Então, o meu primeiro passo, definir o filtro. O filtro dos meus pontos isolados será igual a... Este filtro, por acaso, tem valores típicos, mas normalmente nós podemos inventar. Mas eu vou pôr aqui os valores típicos. Ok? 1, menos 8, 1 e por aí fora. Portanto, definição do filtro está 2, aplicar. Eu vou obter uma matriz R, que é do mesmo tamanho de A, que tem o resultado da aplicação dos filtros. Por exemplo,
Por exemplo, aqui no caso de aplicar o filtro de pontos isolados aqui, vou fazer as contas só para alguns sítios, não vou fazer para todos. Por exemplo, se eu aplicar o filtro em 2, 2, ou seja, não, perdão, estava a fazer no sítio errado, em 2, 3, ou seja, quando por acabar, o resultado será, portanto, f de 2, 3, será, ora, 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 1 dá 1, se não perceberem o que eu estou a fazer, digam, mais 0 vezes 1 dá 0, isto é na linha de baixo, na linha de cima, agora na linha de baixo, 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes menos 8 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0. Na linha de baixo, é tudo 0, portanto fica tudo 0. O resultado disto é 1 mais 1 mais 1 dá 3. Okay? Portanto, quer dizer que nesta posição aqui eu tenho que pôr um 3. Ok. E posso continuar por aqui fora. Por exemplo, vamos supor que há aqui outra posição um bocadinho antes, que é a posição vermelha. E, na verdade, eu devia ter feito antes porque ele vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. Portanto, há de haver aqui uma posição vermelha que, na verdade, até tinha sido calculada antes, porque ele faz um varrimento da esquerda para a direita. E na posição vermelha, que é o F, aliás, como foi antes, eu até vou fazer assim. E este é o F, 2, 2. E o F, 2, 2 dá 0 vezes 1, mais 1 na primeira linha. Na segunda linha dá 0 vezes 1 mais menos 8 vezes 1. Aqui dá menos 8. E depois 0 vezes 1. E depois na linha de baixo não tem nada. Portanto, o resultado disto será igual a menos 6. Ok? Ou seja, aqui está um menos 6. E por aí fora ia ter que calcular em todo lado. E a certa altura vou pôr aqui. Lembrem-se, este filtro é o filtro de pontos isolados. E aqui a aplicação do filtro está a ser em cima de um ponto isolado. Esta é o F 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, F4, 4, igual a... Eu aqui ia multiplicar a linha de cima tudo por zeros, portanto os uns não contam. Depois a linha de baixo, só o central é que está a contar, portanto é um menos 8. E a linha de baixo está tudo zeros, portanto os menos uns, os uns também não contam. Ou seja, o resultado seria menos 8. Se tiverem dúvidas, digam, por favor. Ou seja, acabei de aplicar o meu filtro, tem aqui valores. Agora, o terceiro passo da detecção de padrões, o tal terceiro passo, eu até posso copiar isto para lá, se calhar, copy, paste. Okay? E este tal terceiro passo, o que é que faz? Nós temos que definir primeiro o que eu chamo VE. O que é o VE? É o valor esperado. Ou seja, não basta definir um filtro, como nós fizemos aqui, quando eu fiz FIS ou igual a blá blá blá, é preciso definir uma combinação entre um filtro e um valor esperado para esse filtro. Se eu quero detectar um padrão, eu tenho que saber o que é que esse padrão dá quando o filtro for aplicado em cima dele. Ou seja, um ponto isolado branco há de dar o valor menos 8. Portanto, se eu quero detectar pontos isolados brancos, tenho que pôr ali menos 8. E esse é o meu valor esperado. Okay? O valor esperado para a aplicação de um filtro de pontos isolados tal como definido aqui, em cima de um ponto branco isolado, é menos 8. Portanto, o meu valor esperado é menos 8. Então, eu agora vou calcular a minha máscara, se calhar vou fazer aqui, a minha máscara de pontos isolados não será mais do que os sítios onde a minha matriz R, não se esqueçam que aqui a aplicação é R igual a filter 2 de F iso, vírgula A. Então, é o R, é os sítios de R que são menos 8. Ok? Portanto, eu agora tenho uma máscara de pontos isolados. O que é uma máscara de pontos isolados? É isto. É uma matriz do mesmo tamanho, se calhar mais fácil ainda. E isto. Copy. Paste. E agora, só tenho que apagar, eu tenho que diminuir aqui o tamanho da coisa, só tenho que apagar estas coisas. Isto é um ponto isolado? Não, não é. Isto é um ponto isolado? Não, não é. E este aqui, o menos 8, é um ponto isolado? Olha, por acaso é porque ficou igual a menos 8, ficou. Então aqui ficou 1. Em todos os outros sítios fica igual a 0. E isto é a tal máscara de pontos isolados. Pronto, recapitulando. A aplicação de filtros tem sempre 2 passos, pelo menos. Primeiro a definição do filtro, depois a aplicação do mesmo. Às vezes paramos por aqui, porque o resultado da aplicação de filtro é o que nós queremos.
Em outras vezes, nós queremos é detectar um padrão. E para isso nós aplicamos primeiro um filtro e sabemos que para encontrar esse padrão, a aplicação desse filtro dá este valor, o tal valor esperado, e então depois fazemos uma comparação do resultado da aplicação do filtro com o valor esperado, aqui será o valor esperado, para termos uma máscara dos sítios onde está o padrão que queremos encontrar, que é a máscara dos pontos isolados. Ok? Isto funciona para pontos isolados, mas também para outras coisas. Vamos fazer casos de entroncamentos e drags sem saída e por aí fora. Alguma dúvida aqui? Professor, só uma questão. Este filtro de pontos isolados é sempre assim? Ou pode haver alguma coisa? Pode haver alteração. Tipicamente é sempre assim. Eu até acho que eu escrevo sempre ao contrário. Eu acho que ele é menos um, menos um, menos um e o 8 está positivo. Mas o que nós vamos aqui chegar à conclusão é que não há apenas um filtro de pontos isolados para detectar um padrão. Tipicamente há uma infinidade de filtros, de possibilidades para detectar um padrão. Mas o resultado é que tem que ser igual ao valor central. Se neste caso for 8, neste caso é menos 8, se não era 8. Sim, dito de outra forma, não importa definir o filtro. O que conta é sempre definir a combinação filtro-valor esperado. Desde que essa funcione, está tudo bem. Ok? Você está sempre a definir duas coisas. Quando quer detectar padrões, está a definir o filtro e, em combinação com esse filtro, o valor esperado para esse filtro. Mas em vez dos uns, tivessem 2. Era igual? Era. Só as contas é que tinha. Não, deveria ser meio. Em vez dos uns, tivéssemos dois. Tópico. Tem que ter essa configuração. Tem que ter os uns à volta, ou menos 1, ou menos 2, e depois um central. Para pontos isolados, sim. Sim, ok. Aqui, se pudéssemos 2, 3, 4, 5, por exemplo. Sim. Assim também funcionava. Porquê? Porque Esses são. eu nunca. A questão é, um filtro você tem que ter a certeza que o valor que diz que é o valor esperado, portanto aqui também dizia que o valor esperado era menos 8, você tem que ter a certeza que o valor esperado acontece quando você detecta o padrão, quando se põe o filtro em cima do padrão, e nunca em nenhum outro caso. Ou seja, aqui você também não tem nenhum outro caso onde teria um valor menos 8. Está tudo bem. Mas se ele pudesse aqui isto, menos 5, menos 1, menos 2, e isto já era grave. Porquê? Porque você continuava a detectar, neste caso, se aplicasse o filtro aqui, você dizia, isto dá menos 8, isto é um ponto isolado. Mas se eu pudesse isto assim, você dizia, isto também dá menos 8, também é um ponto isolado. Ou seja, você tem que ter cuidado para a combinação filtro-valor esperado, dar o resultado esperado apenas no sítio onde está o padrão e não em nenhum outro caso. Ok? Mais dúvida? Ok, vamos começar então com os exercícios, está bem, malta? Deixem-me partilhar o quadro. Estava aqui a pensar. Ok, exercício 1. A ideia é começar com um retângulo de fundo preto, 200 por 200, portanto eu vou começar com este muito rapidamente. Então, aliás, eu não vou fazer nada do exercício 1, eu quero começar pelo 2, perdão. O exercício 1, eu quero que vocês em teoria vocês já devem ter preparado tudo, portanto eu imagino que já tenham tentado fazer. Alguém tem dúvidas neste exercício? Não? Ok. No 2 sim. Então vamos já para o 2, até porque ao fazer o 2 fazemos muito do que é pedido no 1. Portanto, como é que fazemos o exercício 2? Vamos já começar pelo 2. Eu vou só apagar isto e já começo a fazer. Então, nós queremos definir uma imagem A igual a zeros de 200 por 200, não é? Que é o que se espera ali. Depois, no final, vamos fazer um IM show de A. E reparem, no exercício 2 nós partimos da imagem A. Da imagem A do exercício anterior com o ruído salt and pepper a 1%. Portanto, nós temos que pôr ruído em cima. O que é este ruído? Ora, nós usamos aqui o help IM noise, que é a função que adiciona ruído à imagem. Ora, reparem aqui nos argumentos. O I é a imagem à qual nós vamos adicionar ruído e depois temos aqui o tipo de ruído. Neste caso, vamos usar um tipo de ruído salt and pepper. O que é salt and pepper? A analogia é mesmo esta. Vocês pegam num tabuleiro, que é todo branco, por exemplo, ou todo preto, tanto faz, mas é uma imagem, e depois vão despejar para lá, aleatoriamente, grãos de sal e grãos de pimenta. Quer dizer que algumas posições do tabuleiro vão ficar brancas, que são os grãos de sal, ou pretas, os grãos de pimenta. E é isso que acontece neste salt and pepper. Eu começo uma imagem toda preta, este zero,
Depois vou lá pôr um retângulo branco, por exemplo, dizendo que de 60 a 100, e agora aqui já não me lembro como é que é, por exemplo, de 90 a... Ok. Igual a 1. Portanto, eu aqui acabei de pôr um retângulo branco. Reparem, temos aqui um retângulo branco. E agora eu vou então sarapintar de pontos pretos e brancos este retângulo branco. Onde eu deito grãos de pimenta em cima do preto, fica preto, não se nota. Mas onde eu deitar grãos de sal, fica branco. Ou seja, se eu fizer assim, A igual a IM noise de A, tipo de ruído, salt and pepper, 0,01%, eu agora já tenho uma imagem sarapintada de ruído. Okay? E então agora, portanto, esta é a parte da criação da imagem e a aplicação do ruído. Agora, o que eu quero fazer é a parte do primeiro passo. Primeiro passo, que é a parte de definição do filtro. Ora, como é que se faz isto? F igual a, para os pontos isolados nem sequer vamos pensar muito nisto. É sempre menos 1, menos 1, menos 1, 2 pontos, menos 1, 8, menos 1, 2 pontos, ou ponto e vírgula, perdão, menos 1, menos 1, menos 1. É a definição standard do filtro de pontos isolados, vamos usá-la. Depois, segundo passo, é a aplicação do filtro. Não é C, eu chamo de R, igual a R de Resolve, igual a filter 2, de F ISO, vírgula A. Você está aí está a falar das variáveis, não sei que variáveis é que você está a falar, mas... Isso é, e o B é que terá a imagem de... Depois eu chamei já. Está aqui. Ok. O segundo passo é aplicar filtro. Temos aqui o R. Olha, vamos ver o R. Vocês já conhecem aquela parte de separar uma fila? Diga? Sim, já conhecem, já falei, não já? Isso. Então, subplot 2, 1, 1, para mostrar esta imagem A. Título é A. Subplot 2, 1, 2, para mostrar esta imagem B. Subtítulo, B não. R, subtítulo é o R. Então, cá estamos nós. O A, já tínhamos visto, e depois o R. O R está muito estranho. E porquê que está estranho? Porque o que nós queremos aqui não é ver o R. O R não é a nossa imagem final. Nós queremos é a máscara dos pontos isolados. Portanto, neste caso, estamos a detectar o padrão de pontos isolados, nós temos mesmo que fazer o tal terceiro passo. Este segundo passo, que é a imagem R, ainda não tem significado para nós, ok? Portanto, nós vamos ter que fazer o tal terceiro passo, que é comparar com o valor esperado. Então, a minha máscara de pontos isolados é igual aos sítios de R que são iguais ao meu valor esperado, que neste caso é, quem é que me diz? Tem que ser igual a 8. É isso mesmo. E agora, em vez de mostrar aqui o R, que não fazia sentido, vou mostrar a máscara de pontos isolados. Pronto, já temos ali os pontos isolados, ok? Reparem, por exemplo, vou fazer aqui uns destaques que é para vocês perceberem se faz sentido ou não. Por exemplo, aqui... Ups. Aqui, por exemplo, reparem aqui que estes dois aqui, na verdade, estão aqui. Portanto, todos os que eram pontos brancos isolados estão identificados em baixo como pontos isolados também. Como é que eu posso contar os pontos isolados? Ora, eu tendo esta máscara que está aqui em baixo dos pontos isolados, posso contar de várias formas. Nós já fizemos no outro dia. Imaginem que se vocês tiverem uma matriz deste género, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vocês se fizerem o somatório de A, ele vai somar cada uma das colunas. Mas se fizerem o somatório de A, vírgula, all, ele vai somar todos os elementos e dá 21. Okay? Portanto, podem fazer o somatório. Porquê? Porque a nossa imagem da máscara nunca é como a imagem A. Portanto, nós temos uma máscara, não se esqueçam. Portanto, nós, na verdade, nunca temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ou seja, nós temos
com valores ou 0 ou 1. E, portanto, se fizermos o somatório de uma imagem que só tem zeros ou 1, o resultado do somatório é igual ao número de valores igual a 1. Faz sentido? Outra solução, portanto, se tiverem aqui este M, podem fazer o sum de M all e dá 2. É o número de 1s. Outra função que existe é o NNZ, NNZ, Number of Non-Zero Matrix Elements. Esta aqui conta imediatamente o número de elementos diferentes de 0 de uma matriz. Portanto, se fizerem NNZ de M, ele diz logo que é 2. Okay? Vai dar o mesmo. Portanto, eu vou aqui só contar o NPTS igual a NPTS isolados, igual a NNZ da minha máscara de pontos isolados. Posso pôr aqui em baixo o número, faço um X-label e digo assim no X-label, número de pontos isolados igual a, e aqui tenho que juntar a este texto a variável NPTS ISO. Eu enganei-me aqui, tinha que ser um underscore, não é? Só que o problema é que esta variável NPTS ISO é um inteiro e, portanto, tem que ser convertido para texto para poder ser junto ou concatenado com o texto anterior. Muito SQL. Okay? Pronto, ali já tem... ele não gosta de underscores. Ele interpreta isto como sendo LaTeX e os underscores em LaTeX é para pôr um subscrito. Pronto, cá temos nós então a contagem do número de pontos isolados. Obviamente, que eu não sei se vocês repararam, mas há pontos isolados de outra natureza, que são, portanto, até agora são as Ilhas Brancas isoladas com o mar preto à volta, mas também há aqui, até vou fazer zoom, também há aqui o caso de uma ilha preta com mar branco à volta. Chamei isto os pontos isolados pretos. Ora, se nós quisermos detectar os pontos isolados pretos também, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dizer que, quando comparamos aqui com o vetor esperado, na verdade, o nosso vetor esperado, o nosso valor esperado agora é 8 para os pontos isolados brancos ou menos 8 para os pontos isolados pretos. Reparem que este filtro F ISO, se for aplicado num ponto preto, ou seja, aqui estaria um 0, com tudo uns à volta, quer dizer que aqui seria... Aqui seria um 0 e depois seria tudo uns à volta. Isto é um ponto preto, nós multiplicamos o menos 1 por 1, 8 vezes, portanto fica menos 8. E esse seria o nosso valor esperado para os pontos isolados pretos. E, então nós podemos dizer assim, que a nossa máscara de pontos isolados é isto, ou quando R igual a menos 8. E agora podem fazer aqui, podem ver que nós já estamos a detectar pontos isolados dentro do quadrado branco. Ou seja, nós também encontramos os pontos isolados pretos, que estão mostrados na imagem na máscara com um valor 1, portanto estão a branco. Porque esta máscara é os sítios onde eu encontrei pontos isolados. Quer brancos, quer pretos, por causa daquele ou. Uma das formas de fazer este ou diferente, e que também funciona, é esta. Eu quero fazer o absoluto de R, tem que ser igual a 8. Acho que se tiverem dúvidas, digam-me, claro, como sempre. Mas não acho que seja difícil de perceber porquê. Pronto, isto sim resolve o exercício 2 todo. Você achou que era para os travões, era? Quando eu puder avançar, digam-me. Ou melhor, quem é que ainda precisa estar a ver isto? Levante lá o braço. Você está a olhar para mim? Quer levantar o braço? Não? Já copiou ou não precisa copiar? Não. Não, o quê? Não precisa copiar? Ok. Então posso avançar, malta.
Ok, aí vou eu. Exercício 3. Então, no exercício 3, o que nós temos é uma coisa um bocado mais complicada que não tem propriamente a ver com filtros, tem a ver com a forma como estamos a guardar os filtros. Quando fazemos isto aqui, o que nós estamos a fazer é guardar uma matriz hiperdimensional. O que é uma matriz hiperdimensional? Ora, pensem no filtro 1. Ele será guardado numa matriz de 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. E, na verdade, nós temos aqui um filtro. Só que nós estamos ali a definir uma terceira dimensão para as nossas matrizes. Aquele 1, 2, 3, 4 é uma terceira dimensão. Portanto, as linhas são a primeira dimensão, as colunas a segunda. E depois há uma terceira dimensão, tipicamente se chama os canais, ou channels. E esta matriz de 3 dimensões, ao fim e ao cabo, vai conter os 4 filtros. Quer dizer que na terceira dimensão nós temos os 4 canais. O primeiro vai conter os valores do primeiro filtro. O segundo vai conter os valores do segundo filtro. E por aí fora. Okay? Isto é o que nós temos. Mal desenhado, mas é. Isso é uma das primeiras conclusões aqui deste exercício. Mas pronto, tirada esta confusão, o que se pretende neste exercício é, então, conseguir detectar separadamente pontos isolados brancos e pontos isolados pretos para cada um destes 4 filtros. Quer então dizer que nós vamos ter que definir para este filtro aqui, ora, eu vou pôr aqui, F1. Se calhar, vou pôr de outra maneira, desculpa. Quer dizer que se nós queremos detectar tudo isto, todas estas variações vão dar os seguintes casos. Para o F1, para o F2, para o F3 e para o F4, eu vou ter que detectar os pixels isolados brancos e depois os não brancos, not white. Por acaso eu chamar-lhe pretos, mas pronto, chama-se ali not white, ok? Então eu tenho que preencher os valores para esta matriz. E preencher os valores para esta matriz não é mais do que preencher aqueles 2 vetores W e NW. Ok? Eu pensava que isto era dos pontos. O S cardíaco, o S já estava. Ah, e Southwest, Northwest e não sei o quê. Não, white, not white. A primeira vez que vi este exercício, estava me dando atrás, também me confundiu isso. Já estava aqui às camalhas de tudo bem. A ideia é tentar fazer tudo, Ricardo. Mas, por exemplo, você começa a tentar fazer, depois se empancar, passa para o próximo. É o ideal. Então, mas pronto, então vamos a Ricardo, diga uma coisa. Sim. Agora que você já sabe o que é que se pretende, o filtro 1 você já sabe qual é. Qual é o valor que você vai ter, qual é o valor esperado para o filtro 1 para detectar pontos brancos? Tem que ser menos 8. Menos 8, boa. E para o filtro 2? Menos 12. Menos 12, que é aquele central, não é? Esse é o centrais. Isso mesmo. Não faz E para os outros? Agora, para detectar os pretos, os not white, qual é o valor para o filtro 1? Tem que ser o inverso. O inverso de 8. Não é o inverso de 8, cuidado. É a soma dos que estão à volta. Ok. Não é? Porque, repare, o que é um ponto preto isolado? É isto. Portanto, você vai multiplicar todos os valores do filtro por 1 e depois somá-los. Portanto, no caso é 8 e depois para o filtro 2. 12 e para o outro. Para o 3. 0 e para o 4. 36? Ok, vou confiar em si. Por acaso achava que não, mas... 24 mais 9. Não interessa muito. O que interessa ok. Pronto, então, basicamente o que nós temos que fazer é W igual a menos 8, menos 12, 4, menos 100. NW igual a 8, 12, 0, 36. Okay? E a única coisa que falta é preencher isto aqui. Quem é que me diz o que é que fica ali, naquele XXX? Parem. Eu disse-vos que a máscara é igual ao resultado, aos sítios onde o resultado é igual ao valor esperado. Se vocês olharem para aqui, o ZW é a máscara. O resultado é o X. E o valor esperado é ir buscar ao vetor de Ws
a posição N, porque estamos aqui a fazer isto N igual a 4. Portanto, aqui o W de N é o valor esperado. Portanto, o que é que vocês acham que tem que estar em baixo? ZB. Engraçado que aqui se chama ZB, tinha em baixo, estou a ocupar aqui. ZB, aqui devia ser ZNW, porque é o Z not white, não é? Portanto, o resultado era mesmo ao X, e nós queremos comparar com o NW, que é o vetor dos valores esperados para os pontos isolados pretos, na posição N. O que está na tabela? Não, o que está na tabela vermelha aqui à esquerda. Em cima tem... Onde está este XXX, você escreve menos 8, menos 12, 4 e menos 100. Aquilo que definimos que são os valores esperados para os pontos isolados brancos. Foi o que está na tabela que escrevemos à esquerda. Faz sentido, João? Você está a ver o que eu estou a desenhar ou não? O que é que eu não percebi? Porque é que você não percebeu? Eu na altura, eu pensava que o que queria lá era indicar a função chamada de signo. Então tinha indicado de signo, mas o professor quer é o resultado para aquele ao quadrado a meio. É muito valor. Repare, é assim, como é que você descobre que é o que eu estava a dizer que era e não o que você está a dizer? Ele está a fazer isto. O ZW é igual a máscara. O X é igual ao resultado. E o que você tem que pôr ali, o W, para que o valor esperado que nós temos à direita, é o que ele foi buscar a posição N no vetor W. Portanto, o W tem que ser os valores esperados. Faz sentido? Quando ele escreveu aqui ZW igual a X igual a WN, nós já sabemos que o W eram os valores esperados. Você não está nada convencido. Vamos fazer. Não. Vamos fazer, para tentar ajudar. Então, aqui, exercício 3. Então, mas esse aqui é Partilhe o seu ecrã, é mais fácil. Partilhe lá o seu ecrã. Vamos olhar para o seu código. Ok, então, os filtros já estavam definidos, não é? E você agora, neste W, que está aqui, você tem que definir como um vetor. Portanto, não é W igual a F, isto está mal. É um vetor, é W igual a um vetor com os valores que nós definimos. Porque ele primeiro só vai procurar o menos 8 na função 1, não é? Na primeira só. Quando ele correr o ciclo, certo? É que não é uma função nenhuma, é um filtro, é um primeiro filtro. Bom. Mas quando ele correr no ciclo fora n igual a 1, Isso ele mesmo. vai ficar em cima ao filtro 1. Isso E mesmo. depois vai aplicar aquele filtro de menos 8 e vamos comparar com o menos 8. É isso. E no seguinte é que vamos comparar com o menos 12. O que pode estar a fazer confusão é... Se calhar o Ricardo é que falou tudo. Repare que isto agora vai ser feito 4 vezes. Na primeira vez, ele diz assim, olha, o X é o quê? Você tem que aplicar o X ao filtro 2 pontos, 2 pontos N. O que é o 2 pontos, 2 pontos N? Lembra-se daquele meu desenho há bocado? Isso vai ficar máximo o valor do Vai buscar o primeiro. O primeiro canal. O primeiro filtro, o primeiro canal. Porque isto são canais, ok? Portanto, ele vai buscar este que eu estou a pintar aqui à amarelo. Ok. Até aí tudo bem. E depois fica com o X, que é o resultado dessa aplicação. Depois... eu tenho que dizer assim, ok, então já tenho o meu X, ficha, agora vou dizer ZW igual a X, igual, então, agora pergunto-lhe, João, para este filtro aqui, que é o primeiro, qual é o valor que você quer quando quer detectar pixels brancos? É menos 8, não é? Então você quer escrever aqui um menos 8, certo? É o que você quer, na verdade.
Então, para escrever aqui um menos 8, ele aqui vai buscar o W, o W na posição N. Portanto, quer dizer que o seu W tem que ter na posição N igual a 1, o menos 8, que é para ele ir buscar. E assim você tira daqui o menos 8 e põe aqui o W de N. Faz sentido? E se fizer estas contas para a segunda iteração e para a terceira e para a quarta, isto funciona tudo, só tem é que preencher os outros valores. Agora percebeu melhor? Sim. Ok. Então, eu dou-vos um bocado, quer dizer, não sei, precisa mais de algum tempo para isto ou avançamos? É este, previsto? Não, o resultado o de cima sim, o de baixo está muito estranho. Então, o de baixo você continua aqui com os F. Espera lá, vá lá para baixo, por favor. O ZB não é F. Aqui é outra vez a mesma coisa. Então, ZB igual a... O que é o ZB? É a máscara dos pontos pretos isolados. Quer dizer que você tem que pegar no X, que é o resultado do filtro, foi aqui calculado, e compará-lo com... E agora pergunto-lhe outra vez, João. Para este ponto aqui, para este filtro aqui, perdão, qual é o valor para um ponto preto isolado? Não, menos 8 é um ponto branco isolado, é um 1 no meio com tudo zeros à volta. Um ponto preto isolado é um 0 no meio com tudo uns à volta. Eu perguntei qual é o valor. Qual é o valor? Não, não é 0. Vamos fazer. Então, 1, menos 8, 1. Isto é o nosso filtro 1, certo? Quando nós temos uma imagem qualquer gigantesca e a certa altura essa imagem tem uma parte que tem um ponto preto isolado, 0, qual é o valor que o filtro dá quando aplicado ali? Dá 8. Ok, então nós queremos pôr aqui um 8, certo? Ou seja, o nosso NW tem que ter na primeira posição para N igual a 1, um 8. Já faz sentido? E então, em vez de pôr aqui um 8, vou pôr NW e N. Ok. Eu não ia estar a fazer foi lá no Miguel, estava a função estava o F de alguém coisa. Então eu pensava que era a função que eu tinha visto no mar. Não, o F nem sequer é uma função. O F é a primeira letra da palavra função, é certo, mas nesse caso F é de filtro. Mas repara que você ainda não tem isto bem. O que é que eu escrevi aqui? ZV igual a X igual a MW. Você tem ZV igual a MW de N. Falta X igual. Isso, agora deve dar. Pronto, agora sim. Ainda se enganou alguns. Se calhar não tem pontos isolados ali. Você gerou põe aqui um valor maior, tipo 2% ou mais. Ok. No enunciado também diz RNG 0. No enunciado de deixa-me Essa ver. é a maneira como tu vais estar os pontos. Se tu deres RNG 0, tu vai dar sempre os mesmos pontos dos meus ciclos. E uma ciclo. Que é só no exercício 2, que é onde ele se baseia para criar. E aqui também tem o início. É assim, os computadores são sistemas determinísticos. Você, quando faz uma conta, ela vai sempre a mesma coisa. Quer dizer que, na verdade, os computadores não têm números aleatórios. Os números chamam-se pseudo-aleatórios. O que faz o computador é tipo ir buscar a data, não sei o quê, e tentar, a partir desses valores, gerar um número aleatório. Quando você faz um RAND, aquele número não é aleatório, aquilo está numa tabela, que já foi gerada de números, supostamente aleatórios, e está lá o 324, você faz RAND e tem 324. Depois, se fizer RAND a seguir, está lá 784, dá-lhe 784. Portanto, é, na verdade, uma sequência de números que supostamente foram misturados de forma aleatória. Nós, quando queremos fazer um RAND, que é o que o IEM-NOIS usa, ele vai então dar valores aleatórios. Portanto, ele vai pôr a pitada de sal e de pimenta sempre em sítios diferentes, cada vez que é chamado. Para eu comparar os meus resultados com o seu, para eu dizer, olha, isto tem que dar 34 pontos isolados brancos. Então, se fizermos com random, o meu número de pontos isolados nunca vai ser igual ao seu. Então, a forma de resolver isso é mexendo então no tal seed, com esta função RNG0,
nós estamos a definir que a semente do random é um 0. E isto faz com que, quer o seu, quer o meu computador, quando sorteamos números, vamos ter o mesmo número sorteado. Então ele vai fazer um random, mas é falso, porque na verdade você vai dar 77 e a mim também. E por causa de dar o mesmo valor, o salt and pepper vai dar os grãos de sal e de pimenta no mesmo sítio, e o filtro de pontos isolados deve detectar o mesmo número de pontos isolados no seu caso e no meu. Ok? Será que é O que ainda não funciona, pá? Como não funciona? Mas dá lá. Total zero. Total. Você tem um retângulo branco. Como é que é a sua imagem original? Não pôs um retângulo branco. É assim, ó João, você fez assim. Você pegou numa imagem e fez uma imagem com zero. Chamou-lhe base, certo? E depois fez salt and pepper. Portanto, o que é vermelho é branco. Você pôs aqui vários coisinhos brancos. Mas não há nenhum ponto isolado preto. Para haver um ponto isolado preto, você tinha que pegar na imagem, depois desenhar um retângulo todo preto, e depois o salt and pepper, em alguns sítios, ia ser a pintar de branco que já estava preto. Perdão, o retângulo era todo branco, não era todo preto. Mas se você não tiver um retângulo todo branco, a tirar grãos de pimenta para um fundo preto, nunca fica com um ponto preto isolado, certo? Então tem que pôr ali um retângulo preto. Sabe como? Como fazíamos há bocado. Isso mesmo. Agora vai detectar pontos isolados. Pretos. Olha isto mesmo. Ok, já tem alguns. Já tem 19. Agora, este filtro 3, o F3, está a dar bronca. Alguém sabe porquê? Bronca. Então, você contou-se. É assim, estes filtros são para detectar pontos isolados. Portanto, todos eles deviam dar a mesma coisa. O primeiro, o segundo e o terceiro detectaram. Perdão, o primeiro, o segundo e o quarto. Primeiro e o quarto funcionaram. Quer para detectar os pontos isolados, quer os brancos, quer os pretos. Isto são os pontos isolados brancos. Isto são os pretos. Mas o terceiro filtro, o da terceira coluna, não funcionou. O terceiro filtro é assim. Vamos copiá-lo. Ele está aqui, mas eu vou copiá-lo, ok? É assim. Menos 1, 1. Menos 1. 1, 4, 1. Menos 1, 1, menos 1. Ok? Portanto, o que é que está aqui a acontecer e porquê é que isto não funcionou? O filtro 3 não funcionou. Porque, como eu disse há bocado ao Ricardo, acho que já tivemos a falar sobre isto. Há possível, ele detecta realmente pontos isolados pretos. Porquê? Porque se eu tiver assim 0, o que vai acontecer, isto é um ponto isolado preto, não é? O que vai acontecer é que eu vou somar a contribuição de todos e isto dá um valor 0. Está bem? Ok, o meu valor esperado é 0. Mas, outro caso qualquer de uma imagem, por exemplo, que seja assim, olha, tão simples quanto este. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Uma coisa que está toda preta. Se você somar todos os valores dos filtros multiplicados por aquilo, isto também dá 0. Quer dizer que este filtro está a detectar, este filtro não, esta combinação deste filtro com este valor esperado, está a detectar não só os pontos isolados pretos, como também as manchas de preto. Por isso é que ele aqui pôs tudo a branco, porque está a detectar tudo como se fossem pontos isolados. Faz sentido? Okay. Vamos avançar. O João não pode com este exercício. O próximo você vai gostar mais. Vamos para o próximo. Deixa que eu vou passar aqui. Então, próximo exercício. São os mais divertidos. Exercício 4. Nós vamos fazer um filtro que deve, irrespectivo da função de descrimento, a função de descrimento é o tal valor esperado, para obter a imagem B a partir de A. Ou seja, o que nós queremos é detectar os entroncamentos. Então, vou começar por copiar aqui o A. Isto é o exercício 4. Vamos aqui ao 4. Na verdade já tenho ali a imagem A, portanto eu vou deixá-la ficar.
E depois fazemos isto. Então, temos aqui uma imagem A, depois o que é que nós temos que fazer? Vamos, então, tentar detectar os entroncamentos. O que é um entroncamento? Ora, um entroncamento é qualquer coisa deste género. 0, 0, 0, 0, 1, perdão, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Isto é um dos padrões que eu quero detectar. Faz todo sentido, não faz mal. O problema é que um entroncamento também é isto. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ok. Vamos chamar o entroncamento na vertical e o entroncamento para a direita. São dois. Mas, ok, vamos começar por pensar apenas no primeiro, no entroncamento para a direita. Para nós detectarmos aquele, que filtro é que temos que definir? Portanto, aqui eu vou fazer o primeiro passo de definição do ciclo. Aliás, posso copiar aqui estes 3 passos e vamos ancorar-nos nestes 3 passos. Portanto, definir o filtro. Qual é o filtro que vocês querem? Alguém tem sugestões ou invento eu? Eu não fiz, eu usei o entroncamento em si como filtro. Ou não? Pode usar? Não é um entroncamento em si, é um filtro que por acaso tem o mesmo valor do entroncamento. Portanto, será o 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e 0, 1, 0. Ok, pode ser. Eu fiz uma coisa parecida com isso anterior. Então qual é o valor esperado? 3. É o 4, 4, ok. Ok. Fixe. Então, o filtro de... Eu vou chamar só F em vez de coisa. Ok. F, X70. E agora, em A, eu vou ter um R, certo? E depois, aqui, vamos comparar com o valor esperado, que será o valor esperado. E aqui o resultado. Pronto, já temos uma máscara. Fixe. Parece bem. Calculamos uma máscara. Então, IMShow, se calhar vou fazer um subplot também. Primeiro da imagem A, 2, 1, 1. IMShow de A. Title A. 2, 1, 2. IMShow de M. Title M. Então, cá temos as nossas imagens. A é a imagem original e depois a M é o sítio onde ele detectou os tais entroncamentos. Se olharem para isto, temos aqui este, que deve ser aquele, este que deve ser aquele, este que deve ser este, e este deve ser aquele. Portanto, nós estamos a conseguir detectar os entroncamentos verticais. Primeiro suposto. Há aqui uma função que deve estar na net, no e-learning, chamada VSM Grid, que permite fazer aqui umas grelhas, fazer com que isto fique assim com umas grelhas, para ser mais fácil de ver. Tal como está ali. Portanto, eu posso, depois de fazer o IMShow, correr o VSM Grid. Vocês têm que ir buscar, VS que é da Vitor Santos, não é? Têm que ir buscar esta função se quiserem usá-la ao e-learning. O resultado é este. Já temos ali as linhazinhas que dá mais jeito para analisar, basicamente. Ok? Pronto, dito isto, nós já conseguimos encontrar um filtro para detectar os entroncamentos verticais. E agora como é que conseguimos detectar os entroncamentos para a direita? Diga lá, Henrique, como é que você fez? No meu caso, eu fiz um filtro. Um outro filtro? Tem 4 canais. Mas se calhar existem operações que vão aos filtros. Nós aprendemos operações de transação. Ou seja, mas diga-me o que é que você fez. Você fez um filtro. 4 canais, cada canal tem. Vou-te chamar o MegaR. Pode ser o MegaR? Então, o MegaR de todos, vírgula 1 é igual a isto. Depois o MegaR de todos, vírgula 2 é igual a um bocadinho do dado, não é? Diga? Estou. Parou de partilhar, foi? Ok, deixa-me voltar a... E agora? Tá? Ok, então, depois você fazia o filtro na segunda posição, que seria qualquer coisa como, deixa-me lá ver que eu já estou confuso, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, e aqui 0, 1, 0, qualquer coisa deste género, não era? Era isso, Francisco? Henrique?
Ok. Pronto. Isso era fazer com a lógica do exercício 3, certo? Certo. Eu não gosto tanto dessa lógica. Há outras. Por exemplo, eu tenho aqui o meu f. Se eu quero obter a versão de virar para a direita, eu posso apenas rodar o meu f 90 graus. Por acaso há uma função chamada rot de 90. Está aqui. E mais ainda, esta função é fixe porque tem aqui um segundo argumento que me permite dizer quantas vezes é que eu quero rodar 90 graus. Se eu disser rot 90 de 0, eu tenho o entroncamento na horizontal, que era o primeiro. Se eu fizer rot 90 uma vez, tenho a cortada para a direita. Se eu fizer rot 90 duas vezes, tenho o cruzamento invertido. E se eu fizer 3 vezes, tenho o cruzamento para a esquerda. Ou seja, se calhar, é isso, boa. Onde é que fica o for? Henrique? Posso? Fica antes do segundo passo. Depois do primeiro. Isso mesmo. For de n igual a 1 até... perdão, igual a 0 até 3, porque o primeiro eu quero pôr ali um 0. E depois? Depois, podemos aqui atrás, ela liga só com a expressão F, temos bot, F, vírgula F. Isso mesmo, boa. Sim. Rot 90 e F, vírgula N. Isso mesmo. E depois já deve dar. Vou pôr aqui um pause. Ok, temos este, que é a detecção dos horizontais. Enter. E agora temos a detecção dos outros. Eu sabia que isso não. É com o pause é enter. É para carregar para a frente. Ou seja, isto está impecável, Henrique, mas você agora vai ter que resolver um outro problema, que é, eu agora estou a conseguir detectar numa iteração todos os horizontais, na outra todos os para a direita, mas eu tenho que juntar tudo, porque eu quero detectar todos. Dá para ter uma máscara com todos? Não é? Como é que se faz? Você chegou atrasado, por isso não se queixa. Eu não estou pensando. Estou a brincar. Estou a aprender, aqui é para aprender. Eu estou a brincar. Eu sei que sim. Está tudo bem. Então como é que você há de somar estas máscaras? Você usou a expressão somar. Eu, por acaso, não chamaria somar. Lembro-se da aula passada, eu chamaria acumular. Foi o que fizemos na aula passada. Então, se era acumular, vamos começar com uma máscara de acumulação. MACC. Tem que ficar com todos zeros no início, não é? Portanto, pode ser o A vezes 0, para ser tudo zeros. O A dá-lhe logo o formato dela, o número de linhas e colunas, vezes 0, fica tudo preto. E depois, como é que eu aqui acumulo? MACC igual a... MACC igual a... MACC não entendo. Sim, você continua com a cena do somar, mas eu prefiro o ou, lógico. Ok? Então, se nós fizermos isto, e agora aqui mostrarmos o MACC e não o M, agora veja o que é que acontece. Na primeira iteração, o nosso MACC tem isto. Na segunda vai ter isto mais as detecções à direita. E depois as detecções à esquerda e depois mais não sei o quê. Ok? Na verdade, nós agora podemos tirar o desenho e primeiro fazer para tudo e só desenhar no final. Portanto, agora não vou mostrar iteração a iteração, vou só mostrar no final. Acho que é só isto. Pronto, está aqui. É isso mesmo. Alguém tem uma alternativa? Por acaso, hoje na outra aula deram uma alternativa engraçada. E a alternativa é esta. Há um filtro que consegue detectar os entroncamentos sempre. E não é preciso fazer um filtro para cada tipo de entroncamento. Alguém sabe qual será? Aí eu digo uma coisa, mas dá ao contrário. Diga-me lá como é que é, João. O filtro que eu tinha escolhido é 0 menos 1, 0. Em baixo menos 1, 3 menos 1. E na última 0 menos 1, 0. Ele está bom. Qual é o seu valor? Espera lá, um filtro per si não serve de nada. Você tem que dizer qual é o seu valor esperado. Era o 3. Era o 3. Acho eu. Hum. Acho eu, porque eu estava a pensar de outra maneira que fosse não fazer assim.
Eu, por acaso, acho que não é o 3. Se eu aplicasse este filtro aqui, Mas é por interesse. isto tem que dar quanto? É 0. O objetivo aqui é 0. Então o seu valor esperado é 0. Sim. Ok, o valor esperado é 0. O problema deste valor esperado ser 0, sabe qual é? Não. Então, este caso aqui. Se na imagem você tiver isto. Se for tudo 0. Também dá 0. Ou seja, o seu filtro detecta entroncamentos, mas também detecta o caso em que está tudo preto. Mas você estava no caminho certo. Vamos mudar aqui umas coisas. Diga lá, diga lá. Se for menos 1, aí vai dar bronca também. Mas vamos, ok. Então, a sua sugestão é trocar este? Menos, se for menos 4 já fica bom. Então pera lá. Menos 1 aqui, e o nosso valor esperado agora, se você diz que é menos 4. Ora, menos 4. Quem é que me diz onde é que está a bronca? Ou seja, basicamente a pergunta é: qual é a outra situação onde isto também dá menos 4 e que não é um entroncamento? Se eles tiverem todos C menos no meio, os outros, exatamente, Assim. dá menos 4. É um cruzamento com um buraco no meio. Tem que fossem os 6 pixels de baixo, todos brancos, os que se batem os pretos. Não é um entroncamento. Os 3 pixels de baixo. Os 6 pixels de baixo. Sim, também podia pôr aqui estes. Depois branco, Também pode ser assim. Mas você está no caminho certo. Em vez de menos onde? É a mesma coisa. Acho que também dá. Também dá bronca. A questão é que você tem que distinguir o do meio dos outros. Se for um, não, porque depois pode cancelar e dar zeros. Eu tinha feito com. Tinha feito com o quê? Com Com tudo um. em vez de ser menos um. Sim, eu estou a perceber. Vamos tentar. Posso me estar enganado, deixa eu ver. Então, se for tudo uns, o seu valor esperado é 4, é isso? Então este caso? Este caso aqui também dá bronca. A solução é fazer distinguir o centro. Por exemplo, se eu puser aqui um 8 no centro, eu agora sei que o meu valor esperado já tem que ser o do centro mais 3 dos 4 cantos, dos 4 pontos cardeais. Ou seja, 8 mais 3 dos 4 dá 11. Qualquer coisa do género. Assim já funciona. Eu vou implementar. Portanto, eu vou definir aqui um filtro, que na verdade vai ser um filtro. Eu, se calhar vou fazer aqui isto tudo de forma diferente a partir daqui, ok? Diga. Neste dava por... Não, repare. Neste dava porque você não tem cruzamentos com buraco no meio. Mas, quer dizer, é só por sorte. Ok, então, esta é a solução, então, fazer só com um filtro. Então, como é que se faz isto só com um filtro? Olha, fazemos assim. Primeiro passo, definir o filtro. O filtro pode ser exatamente aquilo que eu disse, que é um aqui, um aqui, estou perdido, aqui, 8, isso, agora é. O meu valor esperado é 11, e eu agora já não preciso deste mecanismo de acumulação, nem de fazer o ciclo for, porque me basta apenas tirar um resultado com a aplicação deste filtro e a minha máscara já detecta aquilo que eu queria. Portanto, esta é a grande vantagem de fazer só um filtro para dar tudo. Às vezes não é possível, mas neste caso eu já não preciso acumular, claro. Já não preciso mostrar o MACC, mostro só o M. Agora vamos ver. Ups. Pronto, agora já estou a detectar todos. Se vocês repararem, este é este, que é um horizontal. Depois temos, por exemplo,
Este aqui é este, que é um à esquerda. Temos este aqui, olha, temos este, que é um para baixo, e depois também temos aqui dentro este com outra cor, falta-me qual? O amarelo. Temos este aqui, e é este, salvo erro, que é um à esquerda. Portanto, está a tentar todos os tipos de entroncamento, sem problema nenhum. Ok, então, agora que nós temos isto, é que começa a diversão, porque agora vamos para os exercícios X. Eu se calhar espero mais um bocadinho para vocês poderem dar para a frente, mas o código é muito simples, no final não tem nada. Depois uma pessoa saber o que está a fazer, isto fica muito simples, não é? Eu espero um bocadinho. O quê? Posso comprar, né? Pode? Eu queria que o aí. Então, o que é que não está a funcionar? Tenho aqui a matriz, Ok? tenho aqui O tal filtro. a matriz, tenho a contagem que a gente quer, Certo. que a gente quer, depois apliquei aquela função do filtro, Sim, muito bem. depois do filtro fiz essa comparação ao DE, Certo. E depois mostrou a máscara. Ali no 171 tem que mostrar o M, não é? Ok? Está a funcionar. Estava a mostrar na imagem errada. Bom, ou seja, o problema não era assim tão grave. Está a funcionar. Você não está a usar o VSM Grid? Este aqui, olha aqui. Olha aqui. Este VSM Grid é uma função que o professor Vitor descreveu e que está no e-learning. E que se você usar, a sua imagem fica com estas linhazinhas que a minha tem. Reparou que a sua... Ora, repare, eu vou pôr o VSM Grid na de cima e não na de baixo. Olha a diferença. A de cima tem os tracejados e a de baixo não tem. Está a perceber? é só acrescentar no final. A seguir, Tens que tirar o e-learning. tem que descarregar do e-learning. Mas essa parte também não é mais importante, João. O mais importante é o que vem a seguir. Então, vamos fazer o exercício 5. O exercício 5 é para fazer o quê? Nós temos, então, uma forma de detectar entroncamentos, ok? E o que vamos fazer é, imaginem que vocês pegam, então, em vários grãos de pimenta e vão iterativamente, portanto, tem várias iterações, e em cada iteração vocês dizem assim, vou tirar alguns grãos de pimenta para cima da minha imagem. Vamos lá, então. Vá, esperamos todos por vocês. Já está, Fábio? Estava eu a dizer, tiramos grãos de pimenta para a tal imagem e esses grãos de pimenta vão tapar alguns dos caminhos do labirinto. Portanto, a imagem vai sendo degradada progressivamente, ok? E depois nós vamos, então, cada vez que a degradamos, voltar a detectar na imagem degradada o de entroncamento. Até que há de chegar uma altura em que já não temos mais entroncamentos. E é aí que devemos parar, ok? Portanto, exercício 5, eu vou só copiar e depois já começamos a fazer. Copy, deixa-me pôr isto aqui no exercício 5. Okay. O ponto de partida para o exercício 5 é, portanto, exatamente o que já tínhamos, para ser fácil o salto. E vamos só dizer aqui em cima que vou correr o exercício 5. Ok, já está. Diga lá, João, a função está no e-learning. Está no e-learning? Deve estar na aula. Aula 4.
Então, reparem, a primeira coisa que eu vou fazer é, como eu vou fazer isto muitas vezes, vou colocar tudo isto só num passo. Portanto, eu vou chamar aqui a detecção do padrão. Okay? E a detecção do padrão, portanto, a definição do filtro e do valor esperado há de estar fora, mas depois a detecção do padrão vai incluir a aplicação do filtro e a sua comparação com o valor esperado. Ou seja, se quiserem que eu vos diga, o que eu vou fazer é uma coisa muito mais... Vou fazer assim, ok? Vou aplicar o filtro e comparar imediatamente o valor esperado. Portanto, isto é só para comprimir código, faz exatamente a mesma coisa, mas neste caso melhor. Até aqui tudo bem, não é? Agora, o que é que nós temos que fazer? Então, temos que ter um ciclo for, porque vamos fazer isto sem parar. Então, para já vou fazer isto 100 vezes, e igual a 1 até 100. E então, eu vou ter a detecção do meu padrão, ok? E depois, vou ter, a seguir, o sortear de uma imagem, ou eliminar alguns pixels. Para isso, eu vou ter que sortear uma imagem para eliminar e depois aplicar essa imagem. Ora, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem a que vou chamar toEliminate, que é uma imagem, isto era to, que é uma imagem que vai ser uma imagem toda branca, exceto em alguns pontos que vão ser pretos. Portanto, essa imagem toda branca, exceto em alguns pontos que vão ser pretos, tem que ser assim. Eu vou começar de o A vezes 0 mais 1. Reparem que o A vezes 0 é uma imagem do tamanho de A, vezes 0 fica tudo preto. Mais 1 fica tudo branco. Portanto, isto é a tal imagem toda branca. E o que é que eu vou fazer a esta imagem toda branca? Vou-lhe adicionar ruído do tipo salt and pepper com probabilidade 0,05. Estou a inventar. Portanto, eu aqui estou a criar a minha imagem para iluminar. E podemos ver esta imagem. Portanto, eu agora, em vez de mostrar a minha máscara, vou mostrar a imagem para iluminar. To eliminate. Ora, reparem, se eu fizer isto... claro que tenho por aqui um pausa, senão o gajo não me... Qual é o stress? Salt and pepper está mal escrito? Falta um P. Então, reparem, estou a ver ali o A. O A está sempre quieto, é sempre a imagem, e depois os pixels que eu quero eliminar vão ser os que estão a preto na imagem de baixo. E que, em cada iteração, estão a ser sorteados aleatoriamente, portanto, às vezes são estes, às vezes são aqueles, por aí fora. Então, o que é que me falta? É a parte de aplicar a máscara de iluminação à imagem. Portanto, falta-me eliminar algumas coisas. Portanto, como é que eu vou eliminar alguns pixels? Eu vou dizer assim, ora, se eu tenho a minha imagem de cima, que é o A, e tenho a minha imagem de baixo, que é o toEliminate, se eu disser assim, a minha nova imagem A, mais escolha de cores, a minha nova imagem A vai ser igual àquilo que já era e o toEliminate, então, reparem, por exemplo, este pixel branco aqui está branco. E se está branco, quer dizer que ele, branco e branco fica branco, quer dizer que ele fica lá. Portanto, os únicos sítios que vão ser apagados da imagem de cima são, por exemplo, este pixel aqui, que aqui estava branco, mas aqui, por acaso, tinha ficado preto. Então, 1 e 0 fica 0. Portanto, este iria ser apagado. Ou seja, se eu fizer o A and eliminate, isto já me funciona para eliminar. A igual a and to eliminate. Isto é o apagar. Ok. É o sortear. Ou seja, se vocês agora virem isto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a nossa imagem. Ups.
a nossa imagem a ser progressivamente degradada. Porquê? Porque eu estou a sortear zonas de pixels para eliminar e depois a eliminar. Agora falta-nos então a parte de perceber onde é que está o padrão. Na verdade já o estamos a detectar, está aqui, estão a ver? Portanto, esta máscara aqui já é a máscara da detecção dos padrões. Portanto, nós, na verdade, até podemos mostrar esta imagem de uma forma interessante, que é, estão a ver aqui que estamos a desenhar cruzes vermelhas no ciclo de entroncamentos? Como é que se pode desenhar estas cruzes? Ora, reparem que o que nós temos aqui no M é uma máscara. Aliás, eu vou desenhar o M aqui. Em vez de pôr aqui o teu elemento, vou pôr aqui o M. 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 Ok, assim escolho descrever. Então, reparem aqui, esta é a máscara M. Esta máscara M é uma matriz que tem valores 0 e 1 só. Mas para eu desenhar aqui um asterisco aqui em cima, eu faço isto com a função que nós já aprendemos, que é o plot. E se vocês bem se lembram, o que o plot precisa para desenhar dois asteriscos é das coordenadas linha dos asteriscos. Na verdade, primeiro é o x, portanto são os x-axis, que são as coordenadas coluna dos asteriscos, 1, 2, 3, 4, 5 e 10, portanto precisava aqui de um 5 e de um 10, e depois precisa das coordenadas y dos pontos que são para desenhar, neste caso 2 e 2. Ou seja, enquanto que numa imagem eu tenho valores 0 e 1, para desenhar com o plot eu preciso das coordenadas dos sítios onde estão os 1. Ok? Então, eu, na verdade, preciso de buscar as coordenadas dos pontos que estão a branco na máscara M. E isso faz-se com o find. O find, de M, é uma função que devolve os índices, e neste caso ele devolve primeiro os y e depois os x, porque ele devolve primeiro as linhas e depois as colunas. E, portanto, este YS vai ser as coordenadas y de todos os pixels brancos que ele encontrou. E depois, com este YS e XS, já podemos dar automaticamente ao plot. Ora, veja, se eu aqui fizer find dm, ele dá-me isto, mas o que ele está a dar aqui é o índice linear. Eu tenho que dizer assim, ys, vírgula, xs, igual a find dm. E ele assim diz, ok, olha, há um pixel branco na linha 2, coluna 6. É este. É o 2, 6. E depois ele diz assim, portanto, este é este. Depois ele diz assim, olha, há outro pixel branco na linha 12, coluna 8. Ora, linha 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deve ser este aqui, 12. Coluna 8 é aquele. É este. E por aí fora. Porque ele já devolve automaticamente as coordenadas. Com essas coordenadas, eu já posso fazer o desenhar. Portanto, eu vou fazer aqui o desenhar. Quando eu estou a desenhar aqui a minha imagem, isto era o draw, não é? Quando eu estou aqui a desenhar a minha imagem, eu posso já fazer aqui o plot. Aliás, primeiro eu faço ys, xs, igual a find dm. E eu quero cruzes vermelhas. Cruzes vermelhas. Já está. Sorry. Então, agora reparem. Nós agora já temos ali cruzes vermelhas nos sítios onde ele está a detectar os entroncamentos. Obviamente que a imagem ao mesmo tempo está a ser deteriorada e à medida que está a ser deteriorada vai ficar cada vez com menos entroncamentos. Portanto, se eu apagasse, por exemplo, este pixel aqui, o entroncamento devia deixar de ser detectado. Aliás, isso está a acontecer. Por exemplo, aqui este acabou de desaparecer. Portanto, o que é que nós podemos fazer mais? Podemos pôr aqui no título do A, podemos dizer qual é, por um lado, a iteração que estamos a fazer. Portanto, quando fazemos aqui o título, vamos dizer assim, olha, A da I igual a, e dizemos aqui qual é a iteração, número do STRI, e depois também me convém detectar, eu queria saber já agora qual é o número de pontos isolados que eu detetei. Portanto, vocês já sabem que o número de pontos, não é de pontos isolados, o número de padrões, vou chamar aqui o número de padrões, igual a NNZ
de M, tal como fizemos há bocado. Então aqui eu vou dizer assim, num padrões, ou N padrões, igual a, e agora vou pôr aqui o num do STR de N padrões. Okay? A vantagem é que agora ficamos aqui com uma legenda em cima, não é? Di 2, número de padrões, 11 neste momento. E depois isto está a começar a diminuir. Era aqui, esta porcaria. Não sei porque é que apareceu ali o... não. Se vou começar outra vez. Agora sim. Portanto, agora temos o 4 iterações, ou 5 e 7 padrões e por aí fora. A única coisa que nos falta é acabar quando já não tivermos padrões. Portanto, quando os nossos padrões tiverem desaparecido, quando já não tivermos entroncamentos neste caso, temos que parar. Por exemplo, se vocês agora, vamos esperar que ele apague ali o padrão, o que falta, que é só um, aquele que está ali no centro. Este professor SXS, não está com as aí, professor adicional. Vocês já partilham, já vemos. O YSXS está aqui, é devolvido pelo find, não é? Você fez isto? Tem essa linha, não é? E é o find VM? Não é find. Pronto, aqui reparem que o número de padrões é 0, portanto já temos 0 padrões, mas o I continua a aumentar, quer dizer que o meu programa ainda está a andar e nunca mais para. Portanto, se eu quero que o programa pare, tenho que pôr uma condição de terminação. Tenho que dizer assim, if, deixa-me parar o gajo agora, tenho que dizer assim, if n padrões menor igual a 0, break. O break salta fora do ciclo. Eu vou pôr isto muito mais rápido, que é para tentar ver se conseguimos rapidamente chegar ao fim. É aleatório, claro, mas se formos mais rápidos, bom, estava a jeito era que ele conseguisse. Vamos ver agora. Está bem. Vamos ver agora. Vamos só esperar que ele elimine todos os entroncamentos. Ainda faltam 2, ou 3, na verdade faltam 3. Agora já são 2. 1. Anda lá. Ok. E agora ele parou. Isto é que é importante. É que ele parou no I33. Já não continuou. Portanto, agora o exercício 5, talvez, já está completamente feito. Ok? Diga lá, João. É você e toda a gente. Acha que é só você. É o único com coragem. Mostra lá. Começa daí, começa com tudo. Isso. Rui, isto não está, primeiro, não está a começar bem. Você está a detectar, portanto, você está a pintar cruzes vermelhas em todos os pixels, quer dizer que está a achar que é tudo um entroncamento. O seu detector de entroncamentos não está a funcionar, concorda? Então vamos fazer assim. Como é que nós podemos pôr, uma das coisas que não está a ajudar nada agora é isto ser sempre em iterações. Portanto, vamos fazer assim, vai fazer uma iteração só e depois para. Ali na linha 216,5, sabe o que é quer dizer 216,5? E 16. Isso é 206. É isso mesmo, aí. 216,5 quer dizer que eu quero que você crie uma nova entre 216 e 217. Escreve break. Break. Isso, boa. Então, agora corre uma vez. O que vai acontecer é que ele corre uma vez e para. E com isto é muito mais fácil nós vermos porque é que a detecção dos entroncamentos não está a funcionar. Então, qual é que é o seu filtro, João? 010181010. Ok, o valor esperado é 11. Então, 3 passos. Definir o filtro. Segundo passo, aplicar o filtro. Onde é que está a aplicação do seu filtro? Em que linha? No 207. Terceiro passo. Comparar com o valor esperado. Onde é que está aí?
É assim, você pode não saber programar, mas a lógica você tem que ir perceber, não é? E você podia não saber como fazer, mas tinha que saber que, pá, está aqui a faltar, caraças, não é? Portanto, M igual a V, pois você não deve chamar, primeiro, na 207 não lhe chame M, chame-lhe R, que é o que eu chamo sempre, é muito mais fácil isso, R de resultado. E agora é quando o resultado é igual ao valor esperado. Ok. Agora teve um problema porque você agora chamou-lhe VE com V pequeno e não com o V grande, na linha 208. Não, isso. Agora já faz mais sentido, não? Já está a detectar os entroncamentos no sítio certo. E agora tira lá o break. Vamos pôr isto a rolar sem parar. Caralho, se isso é mais rápido que o meu, não pode ser. Tem uma pausa de tempo. Mas o meu está um bocado lento. Não, é que falta. Isso é que bom. O meu, depois, eu tive que pôr 0.3, não sei o quê. Pronto, está a funcionar. É isso, João? Precisa de mais alguma coisa? Não, para não. Agora é continuar, exatamente. Pronto, então vamos pegar aqui na ideia do João de continuar. E para continuar, vamos nos armar em sei lá o quê e vamos fazer 2 exercícios num só. Reparem, o que é suposto fazer no exercício 6? Detectar becos em vez de entroncamentos. E no exercício 7, apagar progressivamente os becos até que não reste mais nenhum. Ou seja, o paralelismo com o exercício anterior é grande. Por um lado, nós queremos detectar becos em vez de entroncamentos, está bem? Não sei se é só uma nuance. Nuance número 2. Queremos apagar os becos que detectamos, em vez de apagarmos algumas coordenadas de pixels que sorteamos para apagar. Okay? Então, são estas as duas diferenças. E então, na verdade são pequenas, porque eu posso copiar este exercício 5 e vou fazer diretamente o 7. Okay? Que por acaso não tenho, portanto vou ter que copiar tudo e depois mudar o nome para 7. Então, exercício 7 está aqui. E vou lá em cima dizer que eu quero executar. Exercício 6, não. E agora é o 7. Ok. Então, exercício 7. Ora, se eu correr isto assim, vocês podem ver que eu estou a detectar então os entroncamentos. Vou usar a mesma técnica que usei para ajudar o João, que é, agora vamos trabalhar em detectar becos sem saída. Portanto, se calhar, em vez de fazermos isto sem parar, vamos fazer só uma vez e ver se eu detecto os entroncamentos da primeira vez. Põe ali um break, só temporariamente para experimentar. Pronto, isto executou e detecta os entroncamentos. E agora vou os entroncamentos, por acaso, há aqui coisas que estão um bocado estranhas. O que é que aquilo é um entroncamento? Não me pergunto. Parece que o desenho ficou estranho. Já sei. É porque ele primeiro detecta e depois é que elimina. E ao eliminar pode ter eliminado coisas que na verdade não é um entroncamento. Por exemplo, o que ele fez foi eliminar este aqui. Deixa-me por aqui. Portanto, ele na verdade eliminou este aqui. Que na verdade acho que deve ser este. Ou este de baixo. Ao eliminar esta cruz que estava aqui, antes era um entroncamento, mas agora deixou de ser. Mas ele detectou antes de eliminar, por isso é que está ali. Ok, está explicado. Mas o que interessa é que nós não queremos detectar entroncamentos, queremos detectar becos sem saída. Por isso, eu vou chatear aqui o João outra vez, porque você está com dificuldades nos filtros. Por isso, é desta que vai desempancar os filtros. O que é um beco sem saída? Há de ser qualquer coisa assim na imagem. Por exemplo, aqui um 1 e aqui um 1. Outro caso. Aqui um 1 e aqui um 1. Outro caso. Aqui um 1 e aqui um 1. Portanto, diga-me uma sugestão de um filtro e de um valor esperado para conseguir detectar estes casos. É quando a soma de uma das ligações ao centro dá um certo valor esperado em nome.
O valor esperado é 9, isso, já lhe disse que isso não me serve nada. Se vocês me disseram o filtro, eu não, o valor esperado não serve de nada. Tem que ser sempre a combinação dos dois. Mas deixa o João, deixa o João. Cima, embaixo. Em cima, são 9 valores, não é? Você tem que mudar os 9 valores. Sim. Posso escrever aqui no. Não, diga-me que eu escrevo. Então, 0, 1, 0, 1, 8, 1, e embaixo 0, 1, 0. Ok. É o mesmo, boa. E o valor esperado? Mas o valor esperado é que vai ser 9. Isso mesmo. Então era isso que você estava a dizer do 9, não era, Henrique? Sim. Pronto. Mas eu queria ressalvar que estes dois andam sempre juntos. Dizer só 9 não serve de nada, percebe? Isso eu não ouvi. Isso eu não ouvi. Então, dito isto, eu vou implementar aqui a sugestão. Então, o valor esperado é 9 e é só correr. Olha, será que eu estou a detectar os becos? Estou. Repare, mais uma vez aqui esta parte do apagar está a confundir, portanto eu vou comentar para já esta parte do apagar. Então, está a detectar os becos? Está. Reparem, temos aqui um beco. Opa, então. Vou tentar desenhar, mas não consigo isso aqui. Sim, esse é um dos problemas. Vou partilhar outra vez, estava com problemas em desenhar. Deixa eu ver se agora já consigo. Já consigo? Então, detectou o beco, e realmente você estava a destacar muito bem que aqui ele detectou becos nas entradas. Ora, as entradas não devem ser becos. Alguém tem uma solução para isto? Como é que nós podemos fazer isso? Vou-vos mostrar aqui em baixo a máscara dos becos, está bem? Portanto, em vez de eu mostrar aqui em baixo a imagem to eliminate, vou mostrar a máscara. Só temporariamente. Eu já estava aqui a mostrar a máscara. O professor tem um circular. É isso. Eu faço. Está aqui a máscara. Já estava. Está aqui a máscara. Eu estava a mostrar o to eliminate e depois punha a máscara por cima, portanto, na verdade, o to eliminate nem sequer era mostrado. Eu estou a mostrar a máscara. Está aqui a máscara. Então, quer dizer que ele achou que aqui havia um entroncamento, um beco sem saída, aqui também, e este é que é o caso crítico, aqui também achou que era e aqui também. O que nós podemos fazer para dizer, ok, detectaste, mas para preto, exatamente. Agora, isso mesmo. A sua sugestão faz todo sentido, que é, se eu pintar de preto os limites, as bordas da máscara de detecção, eu vou eliminar as detecções das bordas. E agora, onde é que eu faço isso? Isso é linha de código. Posso? Ok. Então, a minha máscara, na posição, na primeira linha e última linha, e todas as colunas, vai ser igual a 0. Isto apaga a linha de cima e a de baixo. E depois, de todas as linhas, primeira e última colunas, vai ser 0. Isto apaga todas as colunas. Apagar detecções nas bordas. É isso, malta? Isso mesmo. Ou seja, a contagem não pode ser... Eu não posso primeiro contar e depois apagar as que estão nas bordas. Eu tenho que apagar as que estão nas bordas e depois é que conto. Portanto, na verdade, eu estava a ver se vos apanhava, mas ali o colega... Percebeu? Eu sei, mas eu fiz de propósito mal, que é para depois ver se você se estressava. E você não se estressou, ele é que se estressou. Estou a brincar. Você hoje está com um pouco de sentido de humor, não percebo? Não percebo. O professor é que não estava a pegar. Pois não. Sabe que a minha miúda hoje acordou-me às 6 da manhã. E então, hoje estou um bocado zonzo. Não, está avançado. Eu juro que não estou mal um bocado hoje. Pois. Então, vamos continuar. Aqui já estamos a detectar os becos sem saída corretos. Já não temos a cruzinha aqui e aqui. Certo? Então agora, o que é que nos falta? Falta-nos fazer o que fizemos há bocado. Nós há bocado já estávamos a apagar progressivamente, mas o que apagávamos era este to eliminate. Portanto, nós na verdade estávamos a apagar, eu até vou voltar aqui,
estávamos a apagar aleatoriamente. Portanto, eu até vou fazer isto a apagar aleatoriamente. Se eu puder isto assim, o que é que eu estou a fazer? Estou a apagar à sorte. Ele está a aumentar. Ele está a aumentar no back sem saída. Pois, claro, isto é assim um bocado estranho. Não percebo porque é que lá o tu eliminei. Ok. Ok? Portanto, agora Henrique, vamos lá. Você vai se reprimir. Você não fez nada de mal hoje, mas eu estou chateado. Como é que eu consigo eliminar, não à sorte, mas os backs sem saída? É isso que eu quero. Eu deteto backs sem saída, quero eliminá-los. E depois da próxima vou detectar outra vez. Vamos estar na. Deixa eu colocar a cabeça ali. Os bets vão estar presentes na máquina R. R? Não, no meu caso é R, mas é R. Olha para o meu código. É para nós estarmos todos a falar do mesmo. Tenta olhar para o meu código. É melhor. Pronto, então os bets vão estar todos mostrados ali no R. Certo. Portanto, nós, em vez de fazer A igual a A e eliminate, Diga-me de outra maneira. O que é que tem que ser o to eliminate? o eliminate vai passar a ser o M. O M. Ok. Vamos por aqui. Portanto, é esse. Eu vou-vos mostrar aqui o to eliminate. Ok? Portanto, isto não vai funcionar. Porquê? Porque o to eliminate há bocado, eu vou voltar atrás. Tinha um truque, que era este. Eu vou mostrar-vos aqui o to eliminate, que era mais fácil para perceber. Então, em baixo agora está o to eliminate, não o M. O to eliminate era todo branco, exceto nos sítios que eu queria apagar. Portanto, exatamente, ou seja, a sua máscara dos sítios é branco nos becos e preto em tudo o resto. Mas o to eliminate tem que ser ao contrário, tem que ser branco em todos os sítios que não quero apagar e preto nos sítios que quero apagar. Portanto, tem que inverter. Uma definição. Não percebi? Não sei, não sei como é que se inverte. Então é com o note, caraças. É? O note. Então, a sua solução de há bocado faz todo sentido, mas em vez de ser to eliminate igual a A, é note A. Ok, e agora já estamos a... pois, agora temos... M, desculpa, M, sorry. E agora temos que... Não, agora já está tudo, acho que... Já estamos aqui a apagar os backs sem saída. Sim. E assim encontra só um caminho para o base. Portanto, isto seria a solução. Já encontrou o problema? Porque eu não olho para o seu e faço R, porque eu pus isso. É assim, o que eu costumo dizer é, vocês podem dar o nome que quiserem às variáveis, mas normalmente, eu tenho mais experiência, dou nomes melhores. Por exemplo, chamar R a M é mau. Porquê? Porque nós já temos uma matriz de resultados. E temos uma matriz M, que é M de máscara, R de resultados. Mas você vai chamar R à máscara e já agora chama também M aos resultados. Só para ficar todo trocado. Normalmente, quando uma pessoa começa a dar nomes, eu sei isto porque tinha um amigo que estava a fazer doutoramento, era o gajo que tinha menos jeito que eu conhecia para dar variáveis. E o gajo começava assim, preciso de uma variável, A1. Depois mais à frente, preciso de outra, A1. E quando não, passávamos umas semanas e íamos olhar para o código dele, era A1 igual a 1, menos A1, 2. A2, 2, 2, 2, menos A1, 1. Isto era uma confusão, ninguém percebia nada. O que eu quero dizer com isto é que dar bons nomes às variáveis ajuda muito a programar. E fica mais claro, não só o programa, como o raciocínio. Certo. Malta, não se esqueçam de submeter, ok? Já está quase a acabar o tempo. Neste caso, o 6 vai contar como 7. Ou não? Sim, sim. Ou copiem o código do 7 para o 6 também. Qual é a diferença dos 6? Tem que ler o enunciado. O 6 era só para detectar os backs. O 7 era para fazer esta cena progressiva. Trabalho prático. Eu não sei, foi não? Não sei o trabalho prático. Não. Esta cadeira
Quando vierem os trabalhos práticos, vocês vão se assustar. Normalmente os trabalhos práticos são muito difíceis, muito mais difíceis do que as aulas práticas, e normalmente a malta fica completamente passada, porque eu costumo dizer que sai com 3 semanas de antecedência da data de entrega, e se vocês conseguirem ler o enunciado nessas 3 semanas, já ganharam o dia. Aquilo são tipo não sei quantas páginas. Mas, ao princípio parece difícil, mas depois a coisa começa a simplificar. A minha única sugestão é, aquilo não se faz em 3 dias, não se faz em 4 dias, não se faz numa semana. Portanto, vocês têm que começar a fazer logo. E no início vocês não vão saber fazer muita coisa. Mas não se foquem no que não sabem fazer, foquem-se no que já sabem fazer, ok? Fica aqui um balanço complicado. Ou nós libertamos só com uma semana, e aí vocês já sabem tudo, mas têm pouco tempo, ou libertamos um bocadinho antes, ainda não aprenderam tudo o que é preciso, mas já podem ir fazendo coisas. Por isso o ideal é vocês começarem logo a fazer mal ele saia, quanto mais seja, sentem-se 1 hora ou 2 a ler aquilo e a tentar perceber o que lá está pedido. Ok? É. Malta, boa semana. Qualquer coisa, mandem-me um e-mail. Costumo, boa, peraí. Não, deixa-me fazer a chamada. Não, pois deixa-me fazer a chamada, que eu esqueço-me sempre disso. É que é assim, eu não marco, o meu problema com as chamadas é, se eu as fizesse sempre no início da aula, não havia stress nenhum. Mas como eu, no início da aula, se a fizer, depois chega mais 3 ou 4 pessoas e vão pedir para tirar a falta, eu quero só fazer a meio, e a meio esqueço-me sempre. Sim, sim, eu sei, não estou a dizer nada, mas acontece sempre alguém, aparece sempre alguém mais tarde. Sei que eu nunca faço chamada no início. Nunca fiz? Pô. Ora, aula 4, isto é, e o que é que foi na aula? Já foi. O professor puder comentar Em zip, sim, sim pode ser um zip. eu zipei o código da aula com a função do professor que é isso depois do banho. Eu sei como zipar, porque já depois do carro tem que ser lá. Porque você faz o zip também com as imagens. A ideia é fazer o zip só daquilo que vocês fizeram. Não precisa pôr o código do professor, porque ele já o tem. Também não precisa pôr as imagens que nós demos, porque nós já as temos, ok? Não se preocupem em aquilo ficar a funcionar, mande só aquilo que é suposto. E agora a chamada, isto é hoje, e a chamada é, ora, Ricardo está cá, Joana não está, Daniel Reis está, veja vocês, exatamente, pode ir à vida, Nuno Imaginário está, Bernardo Santos, não sei, acho que não tem mais nenhuma. Depois, Jaime Oliveira, não? João Valinho, David Portela, Diogo Santos, Frederico Martins não está, José Cunha, eu chamo-lhe sempre Nuno. Mas acho que você algum dia me disse que era o Nuno. Bruno Silva não está cá, Miguel Santos está aí, Henrique Carrapice está aqui, David Ferreira e João Figueiredo está ali. Ok.